There's a cry in my heart for your glory to fall, for your presence to fill up my senses. There's a yearning again, a thirst for discipline, a hunger for things that are deeper. Olá, queridos e queridas. Vamos meditar hoje nos Salmos de número 6 e 7. Esses Salmos, Davi, ele recorre, no capítulo 6, Davi está aqui recorrendo à misericórdia de Deus. E no capítulo 7, ele fala sobre a defesa de Deus em relação ao justo contra o ímpio. Vamos meditar sobre essas passagens. Eu queria ler com você o capítulo 6, que diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, nem no sepulcro quem te dará louvor. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Bom, é interessante esses salmos, porque no início dos salmos, você vê que Davi, ele estava ali apresentando o coração dele de uma maneira, como se ele estivesse realmente reconhecendo toda a sua perturbação, toda a sua debilidade. Ele estava ali perturbado, cansado, deprimido, magoado. Mas no final dos Salmos ele declara quem Deus é. Ele é como se naquele mesmo momento em que ele orasse pedindo o socorro de Deus, ele sentisse a força de Deus. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Não sei se você já experimentou isso, de você estar tão cansado, tão debilitado, e você faz uma oração, e aquela oração ela te levanta. Aquela oração te traz a consciência de quem Deus é na sua vida. E naquela mesma oração, você entende que Deus está ouvindo a sua súplica. Naquela mesma oração, você acredita piamente que Deus ele vai trazer a sua honra, que Ele vai tirar toda a dificuldade do seu caminho, que se tem algum inimigo querendo tirar a sua paz, o Senhor vai providenciar o livramento. Então, tenha certeza, Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que cura. Ele não mudou, Ele continua agindo. E Ele está realmente disposto a atender aos nossos pedidos. A gente precisa apresentar a Deus as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Se você tem andado cansado, angustiado, deprimido, se você tem sofrido de grandes aflições, faça como o rei Davi, ore, coloque diante dele as suas fraquezas, apresente diante dele. Isso é demonstração de segurança em Deus. Você confia em Deus, você apresenta, você abre o seu coração para Deus, porque você confia que Deus ele vai te trazer essa vitória. Amém? No capítulo 7, ele continua falando sobre essa defesa que ele necessita tanto. Ele fica pedindo a Deus para Deus salvá-lo, porque Deus é o refúgio dele. Deus é aquele quem realmente traz todo o livramento que ele precisa. E ele faz até uma confissão, ele fala: Deus, se eu tenho pagado mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele fala como se ele tivesse se colocando numa situação: Senhor, se eu fui injusto, que o Senhor realmente julgue tudo isso. Que o Senhor também me corrija se eu estiver agindo de maneira errada, se eu estou passando por toda essa dificuldade porque eu agi de forma errada, que o Senhor me corrija. E a gente precisa ter essa consciência também. Às vezes nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Às vezes nós somos perseguidos porque perseguimos. Às vezes falam mal da gente porque a gente falou mal primeiro. Então a vida é uma vida de plantação e de colheita. A gente precisa saber que se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente plantar o mal, da mesma forma vamos colher o mal.
Será que a gente vai ter condição de falar como Davi falou aqui, no capítulo 7, versículo 8? Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Será que a gente teria condição de falar isso para Deus? Será que em nós há retidão, a integridade, a ponto da gente pedir para que Deus seja a nossa justiça? Porque se nós não estivermos andando em retidão e integridade, a gente precisa retroceder naquilo que temos feito de errado, a gente precisa mudar a nossa conduta, a gente precisa se arrepender dos nossos erros, para que Deus possa corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Amém? E ele coloca justamente essa questão, ele fala que Deus sonda a nossa mente, o nosso coração, ele sabe o que se passa dentro da gente, não adianta, nós não conseguimos esconder de Deus aquilo que somos, a gente pode esconder das pessoas, mas de Deus jamais. Há muitas pessoas que usam máscaras, que procuram ser aquilo que não são, mas essas pessoas não podem esconder de Deus quem elas são. E nós temos que ser realmente assim transparentes, a ponto de falarmos para Deus aquilo que realmente nos aflige, aquilo que realmente nós temos de dificuldade, às vezes até de superar como pessoas, como limitações. Ele fala também no versículo 10 que Deus é o escudo, ele continua falando que Deus é justo juiz. Então, tenha essa consciência hoje de que Deus é um Deus protetor, e Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar e nos dar o livramento. Que você possa orar comigo hoje e apresentar o seu coração diante de Deus, amém? Deus, nós apresentamos o nosso coração, Senhor. Nós queremos realmente colocar as nossas dificuldades, Pai, diante do Senhor hoje. E que se há algo em nós, Pai, se há algum caminho que não está de acordo com a Tua palavra, que o Senhor possa corrigir, que o Senhor possa nos ajudar a corrigir esses caminhos, nos dar entendimento daquilo que precisamos mudar, em nome de Jesus. E que todas essas adversidades que às vezes a gente enfrenta e muitas delas são fruto das nossas próprias escolhas, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a ultrapassá-las, que o Senhor possa nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance, porque o Senhor é o Deus da misericórdia, e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. As Suas misericórdias significam que o Senhor nos dá sempre novas oportunidades, que o Senhor nunca desiste de nós. Eu peço a Tua bênção e a Tua paz hoje em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Fiquem com Deus. Eu espero você no nosso próximo vídeo e nós vamos falar do capítulo 8 do livro de Salmos. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau. There's a cry in my heart for your glory to fall, for your presence to fill up my senses. There's a yearning again, a thirst for discipline, a hunger for things that are deep.